E aí pessoal, tudo bem? Vamos ver onde é que a gente está hoje, né? Hoje nós estamos na 22ª semana. Tema: gerado por um propósito. Nós temos sido questionados muito sobre isso. Será que nós somos gerados por um propósito? Será que existe um propósito no coração de Deus quando Ele gera a mim, a você? Ou existe um propósito no coração de Deus unicamente para a sua nação, para a geração? Nós temos sido muito questionados e o que eu penso? Se você olhar aqui no meu pescoço, não sei se você vai conseguir ver, né? Mas está escrito Cida. Cida. Quem é a Cida? A Cida sou eu. A Cida sou eu com as minhas características, com os meus detalhes, com tudo, com quem eu sou, né? Essa sou eu. É o meu nome. Então, quando eu ouço esse nome, eu sei que alguém está chamando por mim. Eu coloquei algo aqui, quando eu escrevi, eu coloquei um texto, todas as semanas, né, tem uma frase, eu coloquei assim, ó, não é uma frase minha, né, é uma frase que eu ouvi, está escrito assim: quando eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Só assim entenderemos o propósito para o qual Ele nos criou. Então, quando eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Aí eu vou entender. Então, você já entendeu o que eu penso, né? Eu entendo sim, que Deus estabeleceu um propósito sim para a nação, um propósito sim para uma geração, mas Ele estabeleceu também sim um propósito para a vida de cada um de nós. Cada um de nós somos seres. Eu vejo, a ideia que eu tenho da nossa criação é Deus pegando o barro, gerando Adão e soprando. E quando Ele soprou Adão, Ele disse para que Ele tinha gerado ele. E Ele disse: crescer, multiplicar e encher a terra. Esse era o propósito da vida de Adão. O problema é que Adão se perdeu no caminho, como muitas vezes a gente tem feito, né? Então existe sim um propósito escrito e determinado para você e para mim. O Salmo 139 diz isso, né? Que quando a gente ainda era uma substância informe, estava tudo escrito ao meu respeito, ao seu respeito. Então existe sim no coração de Deus algo que Ele escreveu ao meu respeito e a seu respeito. O detalhe é descobrirmos esse lugar. Nós fazemos parte de um propósito maior, é claro, irmãos. A igreja é a ideia de Deus. A igreja foi gerada pelo Senhor, a igreja foi o Senhor quem fez, e nós precisamos fazer parte disso. Existe um propósito em Deus para o nosso país, existe um propósito em Deus. Sabe, existe, a palavra propósito, eu acho que aponta muito para para quem é o Senhor, né? E hoje, quando a gente mexe com a Bíblia, a gente vê, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade nessa questão de dizer sobre propósito, porque existe uma confusão entre propósito na vida de alguém e acepção de pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam que se tem um propósito na vida de alguém, faz dessa pessoa alguém melhor. Não tem nada a ver. Cumprir o propósito é obedecer a Deus. Só isso. Então, não faz de ninguém melhor. Quando Deus fala de acepção de pessoas na Bíblia, Ele está falando de judeus e gentios, Ele está falando de outra situação. Então, se você pensa isso, a sugestão que eu faço é: dá uma olhadinha sobre propósito e sobre acepção de pessoas, são coisas diferentes. Entender que eu tenho um propósito não me faz melhor do que ninguém. Ninguém. Mas quando eu estou nesse lugar que Deus escreveu a meu respeito, existe uma alegria no nosso coração. Isso é certo. Então entenda isso, né? E quando a gente vai para a Bíblia, aí a gente vai ver, existe uma frase que eu sempre falo assim, que o Senhor não responde perguntas, Ele responde respostas. Quando você fica questionando a Deus, muitas vezes fala: gente, Deus não me responde. Mas quando você começa a dar respostas, Deus propõe algo para você, você responde. Aí Ele propõe algo novo, você responde. Propõe algo novo, você responde. Existe uma aproximação daquilo que está no coração de Deus e daquilo que eu vou viver, né? Então as minhas respostas vão mostrar isso. Então comece a parar de perguntar a Deus, mas responda ao Senhor. E quando eu busquei alguns, cada dia da semana, a gente estuda a vida de um. Existe um tema, existem subtemas diários, né? Nessa semana eu coloquei a vida de 7 pessoas
que eu entendo que foram levantadas por Deus por um propósito. E olha só, é muito interessante isso. O primeiro que eu coloco aqui é Abraão. O Senhor chega em Gênesis 12:1 e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Existia um propósito no coração de Deus de gerar para ele uma nação, mas precisava de alguém para isso. Então ele chama Abraão e apresenta para ele o propósito de Deus para ele. Se ele saísse da sua terra, da sua parentela e fosse para um lugar que o Senhor mostraria, o propósito de Deus para a nação se cumpriria a partir do propósito de Deus na vida de Abraão. Você consegue entender? Que quando a gente entende o nosso propósito, entende que o nosso propósito está ligado àquilo que está no coração de Deus para uma nação, a gente encontra um lugar. Então existia sobre a vida de Abraão, da mesma forma que existia na vida de Moisés. O Senhor gera Moisés em um tempo que absolutamente não era possível que ele existisse, porque existia uma sentença de morte para todos os meninos do Egito. Ele gera um menino lindo, esconde na casa da mãe, a mãe esconde durante 3 meses, depois esse menino vai parar na casa de Faraó, que é aquele que tinha estabelecido que morreriam os meninos, e esse homem é obrigado a cuidar daquele que Deus tinha levantado para ser o libertador daquele povo que era escravo. Para quem que Deus falou sobre Moisés? Lá quando ele fala, lá em Gênesis, quando ele está falando com Abraão, ele fala que ele geraria uma grande nação, mas essa nação iria para um lugar, ia ficar escravo, mas depois de 400 anos eles seriam libertos. Então o propósito de Deus da libertação do Egito foi falado para Abraão lá atrás e se cumpria a partir da vida de Moisés. Moisés fica 40 anos na casa de Faraó. Depois ele tenta resolver com as próprias mãos, quando ele vê um dos seus patrícios, né, dos seus irmãos sendo judiado lá pelo egípcio. Aí ele foge, fica 40 anos. Deus vai preparando aquele homem que queria resolver com as próprias mãos, né? Ele leva e ele fica 40 anos atrás das ovelhas, escondido ali. E ele entendeu, não, está tudo certo, minha vida está pronta aqui. Ele entendeu que seus dias terminariam ali. Só que ele não sabia que um dia, numa sarça ardente, ali em Êxodo 3 lá, né? E numa sarça ardente, Deus iria falar com ele, falar, vem cá, eu falei algo a respeito de você, eu escrevi algo a respeito de você, volta lá. O propósito para o qual eu te guardei é para que você seja o libertador do meu povo, porque o meu povo está preso no Egito. E ele volta, nós sabemos que ele fica mais 40 anos diante do povo, ele liberta o povo, com mão forte, mas interessante, a Bíblia fala que ele libertou o povo com mão forte, mas diz também que Moisés era um homem manso. Aquele que matou o egípcio, houve todo um processo para que ele fosse preparado para o tempo de Deus ser cumprido através dele ali naquela nação, na sua nação. Depois a gente vai ver Davi. Eu amo a história de Davi. Quando nós sabemos o tempo ali do rei Saul, o rei Saul estava fora do propósito de Deus, e Deus fala, eu levantei para mim, eu já escolhi um libertador, um rei para mim, segundo o meu propósito. Pega Samuel e fala, vai lá na casa do pai dele, na casa de Jessé, lá, e me escuta, fica lá. Aí quando chega o primeiro filho, Samuel fala, não, é esse, é lindo, é grande. Deus fala, não, eu não vejo como homem, você não vê como Deus vê, Deus não vê como o homem vê. E assim passam 7 filhos, ninguém é escolhido. E ele fala, ué, e aí? Aí o pai de Davi fala, não, tem um que está lá cuidando das ovelhas. Quando ele chega, que ele aparece, Deus fala, é esse o meu escolhido. E ele é ungido. E nós sabemos toda a história de Davi que nós não precisamos falar. Quer dizer, eu trouxe aqui 3 exemplos, ainda poderíamos ter outros, né? Jeremias, João Batista, os próprios discípulos, Paulo. Eu gosto muito de falar de Paulo, porque Paulo está ali perseguindo os cristãos, né? Perseguindo o povo de Deus, e o Senhor encontra com ele no meio do caminho, indo para Damasco. Ele fica cego 3 dias, vai lá para Damasco, e ali o Senhor chama Ananias e fala, vai lá, que ele está te esperando. O Senhor fala assim, mas ele liberta, ele estava nos perseguindo, ele diz, esse para mim é um vaso escolhido para pregar o meu evangelho aos gentios. Ele vai saber o que custa sofrer pelo meu nome. Então assim,
inúmeros exemplos, inúmeros homens e mulheres que eu creio que o Senhor escolheu e estabeleceu um propósito. Diante de tudo isso, e você? Você sabe o propósito para o qual Deus te criou? Nós sabemos que existe um propósito universal no coração de Deus para todo aquele que o conhece. Ide, pregar o Evangelho, ide, fazer discípulos. Isso é propósito no coração de Deus para nós. Mateus 28 diz o quê? Que justamente sobre nosso lugar, ide. Isso é o maior propósito do coração de Deus, esse é o maior desejo do coração de Deus, é alcançar pessoas. Mas para alcançar pessoas, é igual essa mão aqui, ó, são 5 dedos. Cada um desses dedos são diferentes. Se nós estudarmos Efésios 4, nós vamos ver aqui, ó, os 5 ministérios. Apóstolo, toca em todos. Profeta, evangelista, vai mais longe. Pastor, aquele que ama, é o dedo da aliança. E mestre, é aquele que vai assim, né, procurando aquele que está mais escondido. 5 dedos em uma única mão. Mas cada um tem um propósito diferente, cada um age diferente. Será que tem dúvida sobre isso? Se você conhece o propósito do coração de Deus sobre a sua vida, você, fala seu nome aí, você, Deus escreveu uma história a seu respeito. Eu tenho buscado esse lugar de não me perder no propósito que Ele escreveu a meu respeito. Quantas Cidas existem? Só eu. Quantas de vocês existem? Só você. Sabia que até os gêmeos, a digital é diferente? Porque Ele nos fez um por um. É estranho pensar isso, né? A gente pensa Deus fazendo Adão com as próprias mãos e a gente pensa que eu vim da barriga da minha mãe, né? Mas um dia o Senhor me fez no coração dele e soprou sobre mim. E um dia eu disse sim e Ele veio habitar e tem me feito descobrir a cada dia a razão para a qual Ele me gerou um dia. Que o Senhor possa te revelar a cada dia esse lugar, que o Senhor possa te revelar a cada dia esse propósito, que você não se perca desse lugar em Deus, que o Senhor revele a você e que você seja fonte para revelar a outros o lugar que o Senhor separou para cada um de nós. Amém? Deus te abençoe. Tamo junto, estamos quase terminando. E aí, será que vem novo devocional por aí? Deus te abençoe.